Diz assim a santa palavra do Deus Altíssimo: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Querido Deus, na mais absoluta dependência do Senhor, humildemente pedimos, tanto para pregar quanto para ouvir, socorre-nos. Precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta primeira carta do apóstolo João, ela é de uma sabedoria, e não poderia ser diferente, porque João, o apóstolo, cheio de fé e do Espírito, dirigido pelo próprio Deus, e como apóstolo de Jesus Cristo, recebeu dos céus autoridade para pregar, escrever a própria palavra de Deus. Por isso, nós não consideramos apenas o que está escrito como o pensamento de João, mas o pensamento do Espírito de Deus pela instrumentalidade do apóstolo João. Porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o pressuposto da pregação e daqueles que deixam suas casas para vir ao culto, ouvir a palavra de Deus. E João, meus irmãos, ele é um apóstolo que procura desmascarar a todos aqueles que com seus lábios, com suas bocas, gostam, têm prazer de fazer declarações, mas que são declarações inverídicas, porque suas vidas negam o que suas palavras afirmam. E João denuncia a hipocrisia, João denuncia alegações, afirmações ousadas, mas que carecem de fundamento. E hoje não é diferente. Quantos dizem eu sou, declaram com seus lábios, eu sou cristão, eu conheço a Deus, eu sou de Deus, é mesmo? Por exemplo, no capítulo 1, João diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, Deus é luz. Então, se dissermos, muita gente dizia, eu tenho comunhão com Deus, Deus é luz, mas eu ando em trevas. Como essa alegação verbal de que eu estou em comunhão com Deus pode ser verdadeira? Ela não pode, ela é falsa. Deus é luz, e quem anda em trevas não pode estar em comunhão com Deus. Uma outra afirmação: se dissermos que não temos pecado algum, a verdade não está em nós. Existiam pessoas que diziam, eu não tenho natureza pecaminosa, eu não sou um pecador. Outros diziam, se dissermos que não temos cometido pecado. Outros negavam mais do que não serem pecadores, negavam que pecavam. E João vai desmascarando uma por uma das declarações. Depois ele diz, aquele que diz, eu o conheço, eu conheço a Deus, mas ele vive uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus. João diz, é outro mentiroso, é outra pessoa que diz, que fala que conhece a Deus, mas a sua vida desobediente prova que ele não conhece a Deus. A sua vida de rixas, de desentendimentos, de desarmonia com as pessoas, prova que ele não está em comunhão com Deus, porque a comunhão com os homens, ela é um sinal da comunhão com Deus.
a obediência aos mandamentos de Deus é um sinal concreto de que eu conheço a Deus. Eu não tenho que obedecer para conhecer, mas eu provo que conheço a Deus obedecendo. Eu não tenho que ter comunhão com as pessoas para então ter a comunhão com Deus, mas a evidência clara de que eu estou bem com Deus e em comunhão com Ele é se eu vivo bem com as pessoas, se eu me relaciono bem com as pessoas, se eu não vivo me mordendo as pessoas e sendo mordido por elas, ferindo as pessoas com as minhas palavras, com as minhas condutas e o meu procedimento, fomentando a divisão e a desunião. Agora, meus irmãos, João, versículo 9, aquele que diz, mais uma falácia, mais um falador, mais pessoas que gostam de dizer, de abrir a boca e de fazer declarações. E ele diz assim, aquele que diz estar na luz, mas ele odeia seu irmão. João diz, até agora, ele está nas trevas, mas ele diz. Então os irmãos observem como João presta atenção no que as pessoas dizem, no que eu digo, no que você diz, as nossas declarações. Irmãos, as pessoas não ouvem só o que nós falamos, elas também observam o nosso caráter, elas também observam a nossa conduta. Elas, ao conviverem conosco, elas podem, de uma maneira muito concreta, observar o nosso comportamento e dizer, o que esta pessoa fala é exatamente o que ela vive, ou ela vive de acordo com o que ela fala. Portanto, os colegas de trabalho, a nossa família, os irmãos, eles estão nos observando, e muitos de nós dizemos, bem, não se deve julgar, a Bíblia não proíbe isso. Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Essa mangueira é boa? Não sei. Vamos fazer o teste? Pega a manga e chupa a manga. É docinha? É suculenta? A árvore é boa. É aguada? Não é? Essa mangueira não é boa. O fruto revela a qualidade, a natureza da árvore. Nossa conduta, nossa postura, o nosso procedimento revela quem nós somos. E João está dizendo, palavras podem ser simples palavras que impressionam. É interessante, porque Paulo, ele admite na sua segunda carta aos Coríntios, que ele não era um homem hábil na oratória. Ele não era um pregador fluente, eloquente, não era. No entanto, os falsos profetas e apóstolos que entraram naquela igreja eram oradores exímios, eram grandes oradores, capazes de eletrizar uma multidão. Quem já viu um filme de Hitler falando para milhares e milhares de pessoas, eletrizando a todos ali, com magnetismo espiritual maligno e com toda a habilidade da oratória humana. Então, os falsos profetas e mestres das igrejas para as quais João está escrevendo eram homens muito eloquentes, que impressionam, mas a vida destas pessoas, elas desmascaravam as suas alegações. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande com as nossas palavras. Paulo diz que ele se esmurrava, ele dava soco nele mesmo. A palavra significa bater abaixo do olho. Era uma palavra usada no pugilismo, quando um boxer acertava o outro bem abaixo do olho. Então ele diz, eu bato em mim mesmo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Sabe para quê? Para que eu não seja reprovado depois de pregar, porque eu prego e eu não quero ser reprovado. Eu não quero que após a pregação as pessoas digam, esse homem não vive de acordo com o que ele prega. Por isso ele exercia uma autodisciplina tão severa e tão austera com ele mesmo, porque ele sabia que se ele não batesse em si, ou seja, ele não disciplinasse seu corpo, seus desejos, seus apetites,
ele iria pecar, ele iria contradizer o que ele falava, consequentemente, ele iria dar mau testemunho, ia ser reprovado. Por isso, ele tinha uma disciplina severa com ele mesmo, porque ele não queria dar margem para ninguém dizer: esse homem não vive de acordo com o que prega. Que desafio! Por isso, o apóstolo Tiago diz assim: não queiram ser mestres. Ele desestimula mestres na igreja, porque ele diz que Deus julgará com muito mais severidade aqueles que ministrarem a palavra. Portanto, os professores da escola dominical e quem aqui prega, será julgado por Deus com um critério muito mais rigoroso do que aquele que não prega, porque quem assume a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e não a obedece, receberá um juízo severo de Deus. E a Bíblia está dizendo: é muito melhor que não tenham muitos mestres, porque o juízo será mais severo. A quem muito se dá, muito se pedirá. Esse raciocínio eu custei para entender. Eu li a Bíblia. Um homem de 80 anos como Moisés aguenta aquela turma terrível durante 40 anos, e Deus ainda impede ele de entrar na Terra Santa, simplesmente porque Deus mandou ele falar com a rocha, e ele deu uma pancada na rocha. Deus é muito severo. Eu pensava, mas aí você vai ler, nunca um homem, Deus falou com ele face a face, como Moisés. Ninguém subiu no monte e passou 40 dias e 40 noites na própria presença de Deus. Moisés, Deus falava com Moisés assim, face a face. Ele não viu a face de Deus, mas Deus falava com ele. Não era por sonho, por adivinhação, era diretamente. O que Moisés recebeu, nunca ninguém recebeu, humanamente falando, a não ser Jesus. Por isso, a quem muito se dá, muito se pedirá. Aquele que diz estar na luz, a pessoa declara: eu estou na luz. Essa é uma declaração. No entanto, João diz: mas ele odeia seu irmão. E o ódio a qual o João está se referindo, se você ler a carta como um todo, você vai descobrir que para João, se você não ama, você odeia. Para João não existe assim, ao meio termo, ou eu amo ou eu odeio. Para ele, se eu digo assim: eu não amo esta pessoa, mas também não tenho raiva. Eu não amo esta pessoa, mas é indiferente falar com ela ou não. Ou, para João, isso é ódio. Isso é ódio. Então, mas odeia o irmão. Esses falsos profetas e mestres e pregadores, eles viviam arrumando encrenca, eles viviam em divisão e desunião dentro da igreja, e não amavam os irmãos. E João está dizendo: como pode alguém dizer eu estou na luz, e ao mesmo tempo odiar, desprezar, menosprezar e dizer não suporto fulano, não aperto a mão de ciclano, vira a cara para ciclano? Irmãos, é uma incoerência. E João desmascara a mim, a você, a quem quer que seja, quando nós estamos falando eu estou na luz. Se os irmãos pegarem o primeiro capítulo, o segundo capítulo, os irmãos observarão: Deus é luz. E a condição para estar na luz e permanecer na luz, são termos que João usa, é andar na luz. Quem não anda na luz, não permanece nela e nem está nela, porque Deus é luz. E se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos observar que a luz simbolizou a própria presença de Deus. Foi através de uma sarça que ardia, o fogo, a luz que produzida pelo fogo de uma árvore que não se queimava, embora pegasse fogo, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, símbolos da própria presença de Deus. Então a luz é um símbolo da própria automanifestação de Deus. Mas também, se nós lermos os Salmos e lermos os textos bíblicos, nós aprenderemos que a própria revelação que Deus fez é luz. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Ontem, vindo do sítio, eu brinquei, eu apaguei o farol. Eu disse, é assim que se anda em trevas. E minha mãe, Dani, acende o farol, assim, porque você não enxerga nada. Você não enxerga nada. Meus irmãos, hoje o farol, um bom farol, ele ilumina 100 metros à frente do carro, mais ou menos, não sei. Mas naquele tempo, quando você andava com a lamparina, a lamparina só iluminava o passo que você vai dar. Então dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés é para dizer, eu só darei um passo sob a luz da lamparina, porque ela me garantirá que não tem uma cobra, não tem um buraco ou uma pedra onde eu vou tropeçar, cair ou me ferir. Então era passo a passo, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, a palavra de Deus é luz. Por isso o salmista diz, na tua luz vemos a luz, porque é na revelação de Deus que eu enxergo o que é moralmente aprovado, o que é eticamente reprovado, quais são os santos e retos caminhos do Senhor. Por isso, João diz que nós temos que andar na luz, e Deus disse, Abraão, anda na minha presença, Abraão. Isso é perfeito, e nós encontramos em Gênesis homens que andaram com Deus. Deus é luz, e para andar com Deus, você anda na luz. Pode o céu estar muito nublado durante o dia, e você pode não vê-lo, mas a claridade, mesmo que, e apesar de todas as nuvens, a claridade que é produto da luz do sol, me permite dirigir meu carro sem farol, me permite andar sem postes e luzes ligados, porque eu ando na luz, porque ela clareia e me mostra o caminho para eu andar e não me bater e não me machucar. Andar na luz é andar de acordo com a revelação que Deus fez de si e da sua verdade. Por isso a palavra de Deus é lâmpada, ela é luz, ela ilumina, ela me faz saber quem Deus é, porque a luz, ela simboliza a perfeição moral absoluta de Deus. Mas assim como é próprio da luz brilhar, é próprio de Deus se revelar, se dar a conhecer. E a revelação de Deus é a luz, luz para nós. É maravilhoso. Eu tenho aqui, meus irmãos, muitas passagens para ler, que descrevem o que a luz é e como a palavra de Deus ilumina. Portanto, aquele que declara estar na luz, Deus é luz, estar na luz é estar em Deus. Portanto, quem diz eu estou na luz, e João já disse que Jesus pregou, Deus é luz, então aquele que diz estar nele, na luz, em Deus, mas ele odeia seu irmão, até agora, diz João, ele está nas trevas. As trevas na Bíblia simbolizam o reino satânico, a esfera de atuação maligna. As trevas, elas representam, meus irmãos, na Bíblia, a vida no pecado, a vida de impiedade. Por exemplo, Paulo diz assim para a igreja: portanto digo, dou testemunho no Senhor, que não andeis mais. Veja, andar na luz, andar nas trevas. Então Paulo diz, não andeis mais como andam os gentios. Como é que os gentios andam? Eles andam nas trevas. O que são as trevas? Eles andam em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Não andem mais assim, nas trevas, como os gentios andam. Imaginem, meus irmãos, pensamentos fúteis. São os pensamentos que guiam a minha mente. Ah, sim, o entendimento, a razão obscurecida. A Bíblia diz que as trevas, nós já vamos ver, elas cegam. Quando você anda em trevas, as trevas têm o poder de te atingir. Por isso, Paulo diz que as pessoas se tornaram tão insensíveis
para que possam se entregar à devassidão, todo tipo de corrupção, promiscuidade, sem sentimento de culpa. E elas, com avidez, com alegria, com todo o desejo, com toda a gana, cometem todo tipo de impureza. Até agora está nas trevas. Portanto, eu preciso, você, querido irmão, querida irmã, todos precisamos confrontar o que dizemos com o como vivemos. Tem que haver um confronto, uma acariação. Ponha cara a cara as suas declarações. Você vai preencher lá um formulário. Sua religião, quem você é, o que você diz? As pessoas perguntam, você é crente? Aí vem a pergunta, você odeia? Não, pastor, eu não tenho ódio, eu não tenho vontade de matar ninguém. João não está, meus irmãos, só falando do ódio nesses termos, não. Quem não ama, odeia. Porque João diz assim, só tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem um terceiro elemento. Essa coisa de indiferença, para mim, não faz a menor diferença, eu desprezo, eu menosprezo. Isso, para João, é ódio. Então, agora, observe no verso 10, aquele que ama, tem aquele que diz, e tem aquele que ama. Talvez sejam aqueles cristãos que não ficam alardeando, falando, mas ele ama, de fato, eficazmente, aquele que ama seu irmão. Ele permanece na luz, ele está na luz, e ele permanece na luz porque ele anda na luz, e andar na luz é andar de acordo com os mandamentos de Deus, e o maior mandamento é ame a Deus. O segundo maior mandamento é ama ao próximo, e nós vimos na semana passada, que enquanto o Antigo Testamento diz, como a ti mesmo, estabelecendo eu mesmo como padrão do amor que eu devo dedicar ao próximo, Jesus enriqueceu e alterou com a autoridade divina, dizendo, como eu vos amei, o padrão agora é o meu amor, é a qualidade do amor com que eu os amei. Eu digo, amem como eu vos amei. Como Jesus nos amou, sacrificialmente. Portanto, aquele que ama seu irmão, ele permanece, ele continua na luz, ou seja, em comunhão com Deus, que é luz. E nele, disse João, não há tropeço. O que é isso? Veja, já viram uma corrida de ciclistas? Um cai e todo mundo cai. O hipismo, um cavalo cai com o cavaleiro, os outros já atrás caem. Não há tropeço. Quem ama, eles permanece na luz e nele não há tropeço, porque ele não cai e não faz os outros caírem. Lá em Lucas 17, Jesus diz que é inevitável que os tropeços venham, mas ele diz, ai daquele por intermédio de quem vem. Era melhor ele se suicidar de uma maneira que nem sequer o corpo aparecerá para ser sepultado. Amarra uma ponta da corda no pescoço, a outra numa pedra e se joga lá no fundo do mar para morrer afogado e o corpo ficar lá embaixo e ser comido pelos peixes. É melhor, disse Jesus, porque haverá uma prestação de contas. E ele diz, não ponha tropeço na vida de ninguém. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou tropeçando. Mais do que isso, eu estou fazendo com que outros tropecem no meu próprio tropeço. Mas a Bíblia diz que aquele que ama, ele não só permanece na luz, mas nele não há tropeço. Não há nada na vida dele que seja mau testemunho e induza os outros a tropeçar. Como é bom amar. Libera o nosso coração de rancor, de amarguras, de tristezas. Como é bom amar. Nos faz permanecer em comunhão. Deus é luz. E se eu quero continuar com a luz, eu tenho que continuar amando. E nós vimos na semana passada, João diz no verso 7, eu vos escrevo o mandamento antigo. Porque ele, desde Moisés, ele existe. E desde que vocês ouviram o Evangelho, quando se converteram, vocês conhecem. Então eu estou escrevendo um mandamento antigo. Aí no verso 8 ele diz,
Eu estou escrevendo agora um mandamento novo. João, é novo ou é velho? Ele diz, simultaneamente, é velho e é novo. Há quantos anos você ouviu falar, ama o teu próximo? Sim, há 40 anos eu ouço isso. Você algum dia já obedeceu isso? Não. Então ainda você não é novo para você, porque você nunca vivenciou o mandamento. Jesus, nós vimos isso semana passada, ele acrescentou a qualidade e o padrão, não como assim, mas como eu vos amei. E a extensão, ele incluiu o samaritano na parábola, e ele incluiu o inimigo, aquele que me prejudicou no passado e que está à espreita no presente, para continuar me fazendo mal. Esse deve ser alvo do meu amor. Que coisa terrível é ser cristão. É amar alguém que já me fez muito mal e já quase me destruiu, e não perderá a oportunidade de acabar comigo. E se essa pessoa estiver precisando de mim, eu devo amar essa pessoa e ajudá-la e socorrê-la. Esse é o amor que Deus espera que nós amemos. Irmãos, o Sermão do Monte é literal, é para aprender a viver o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um desafio ético, é a ética do reino. Jesus não falou de salvação. Procurem lá a palavra salvação, vocês não encontram, mas vocês encontrarão Jesus dizendo o reino. Ele pregou o reino, e ele apresentou a ética do reino. É o Sermão do Monte. Os súditos do rei vivem de acordo com aquele padrão moral que ele revelou, uma justiça que excede e muito a dos escribas e fariseus, porque não é uma conformação externa aos mandamentos, mas trata-se de conformação interna. É desejar obedecer no coração, o que é muito difícil. Eu nunca matei ninguém, mas odiar. Eu nunca adulterei, mas no coração, meus irmãos, só Deus sabe o que passa na cabeça, na imaginação e no coração de cada um de nós aqui. Todos somos pecadores. Então, aquele que ama permanece na luz. Quem odeia até agora está nas trevas. Quem ama não só continua na luz, em comunhão com a luz, porque Deus não aceitará em comunhão com Ele quem tem ódio, rancor, mágoa, quem despreza as pessoas, quem não quer perdoar as pessoas, não terá comunhão com a luz. Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas e, na verdade, isso nos incomoda muito. Como seria bom poder rasgar alguns versículos da Bíblia e tirá-los de lá. Eles nos incomodam. Por isso, meus irmãos, muita gente odeia a palavra de Deus, porque Jesus disse: quem odeia a luz é porque ama as trevas. Versículo de número 11. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, por elas anda, e disse o texto, sem saber para onde vai. Uma pessoa, irmãos, que está andando no breu total, ela sabe para onde está indo? Ela não sabe, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ponha uma pessoa durante muitas horas ou dias num lugar de total escuridão, e depois tire a pessoa de lá. Ela não enxerga nada. A escuridão, ela impede as pessoas de enxergarem. Não sabe para onde vai. Um periódico, esta semana, publicou uma entrevista com um grande repórter da Atena, um homem que conseguiu, com 2 programas de televisão, alcançar os maiores índices de audiência, ganhando mais de R$500 mil por mês. Esse homem diz assim: se Deus hoje, agora, dissesse para mim, você quer mais 30 anos de vida ou morrer agora? Ele disse: eu adoraria ter um infarto e morrer agora. Ele tem tudo que o dinheiro pode dar, mas ele teve um câncer, ele precisou ser operado, a qualidade da sua vida diminuiu. Ele dizia: eu era uma máquina sexual, um homem promíscuo, infiel, alcoólatra, vivendo para o dinheiro, para o sucesso, culpa a si mesmo por um filho ter mergulhado nas drogas. Um homem rico, 6 carros, comprou o último carro, 500 e tantos mil reais, não consegue dirigir, infeliz.
tatuou Cristo no braço, mas anda com o Alcorão, e lê o Alcorão e a Torá, ele mistura tudo, judaísmo, islamismo e cristianismo, e ele diz que os caras lá de cima o ajudaram para ele não ter morrido. Irmãos, uma pessoa tem tudo que todo mortal sonha: o êxito profissional, a fama, a recompensa financeira, tudo. E na verdade, um homem que andou em trevas, continua nas trevas e não sabe para onde vai, perdido, perdido, perdido. É assim, as trevas, elas têm poder de cegar. A Bíblia diz que Satanás cega os olhos do entendimento, para que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, observe, Cristo tem glória, essa glória, e a palavra glória tem a ver com resplendor e obviamente com luz. Então Cristo, glória, luz, para que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, não seja vista e a pessoa seja salva, Satanás cega o entendimento das pessoas, e as pessoas não estão enxergando. Jesus, quando curou um cego, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Como você pode andar em trevas se tem uma luz brilhando do seu lado? Você não pode andar em trevas se você segue a luz. A luz clareia, você não anda em trevas. Quem segue Jesus, segue a luz. Ele é a luz do mundo. A vida estava nele, disse João, no capítulo 1, verso 4 do seu Evangelho. E a vida era a luz dos homens. Observem bem, a vida estava nele, a fonte, a origem, a vida estava nele. E era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra a luz, porque a luz vence. Quem segue Jesus não anda em trevas. Andar em trevas é odiar. O ódio pertence a Satanás. Ele é homicida desde o início. Ele é homicida, ele odeia a Deus, ele odeia que Deus seja adorado, servido, glorificado. John Stott, grande pastor, ele diz que devemos orar, não como reza o Pai Nosso, mas observar que cada frase é um tópico que me remete a um tema, um assunto que eu não posso deixar de abordar diariamente com Deus nas minhas orações. E uma delas é: livra-me do mal ou do maligno. E ele diz: se Satanás pudesse acabar com a nossa raça, ele faria. Só não faz isso porque nós estamos sob a proteção de Deus. Foi ele, Jesus, quem nos tirou, quem nos libertou do império das trevas. As trevas têm um império, e quem rege, o imperador deste império, é o diabo, é o império de trevas. O mundo está em trevas. A profecia de Isaías se cumpriu. O povo que andava em trevas e imensa escuridão viu a luz. Lá na Galileia, a Galileia desprezada dos gentios, e foi para lá que Jesus foi, e foi lá que ele andou. E quando ele andou por lá, quem estava em trevas viu a luz, viu Jesus Cristo, a luz do mundo. Portanto, aquele que odeia está nas trevas, aquele que odeia anda nas trevas, por isso não sabe para onde vai. Eu duvido que uma pessoa em plena escuridão, até na nossa casa, se a esposa não mudar a mobília, não é? Porque isso muda tão rápido, você entra em casa e sabe aonde está tudo, mesmo no escuro. Mas mesmo assim, você vai com medo. As trevas não permitem enxergar, para você não se machucar. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. As trevas lhe cegaram os olhos. Mas Jesus, que é a luz do mundo, ele disse aos seus discípulos e a cada um de nós as seguintes palavras: e vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho?
disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, chega ao Pai a não ser por mim. Eu vou para o Pai, e quem quiser chegar ao Pai terá que ser por mim. Por isso a igreja aqui não tem imagens, não tem santos. Nós temos todo o respeito para com Maria, a mãe do Senhor, mas nós adoramos a Deus pelo único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, porque Ele foi para o Pai e Ele é o caminho para o Pai. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele e somente por Ele. Por isso que a Bíblia diz que debaixo do céu, sobre a face da terra, não há outro nome ao qual possamos invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma promessa, só tem um nome a invocar para a salvação. Esse nome é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, não há outro. Portanto, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não deixe as trevas cegar os seus olhos, de modo que você não saiba para onde vai. Eu quero lhe perguntar, quando você morrer, vai para onde? Oi, tem algum lugar para ir? Tem sim. O materialista diz, de jeito nenhum. Acabou, morreu, acabou. Não é verdade. Jesus disse: eu vou ensinar a quem vocês não devem temer. Não temos que matam o corpo. O máximo de mal que o homem pode lhes fazer é isso, tirar a vida do corpo. E depois disso? Ah, tem um depois disso? Jesus disse que tem. Depois disso, ou seja, da morte do corpo, o homem não pode nos fazer mais mal nenhum. Ou seja, o limite máximo do mal que alguém pode fazer é tirar a vida do corpo. E depois disso, nada mais pode fazer. Mas tem alguém, esse depois de matar, Deus mata, pode lançar no inferno. Esse tem que ser temido, porque depois disso, ele pode ainda nos tocar. Ele é Deus. Então, só temos que temer a Deus. Para onde você vai depois da morte do seu corpo? Você gasta tanto dinheiro com shampoo, cosmético, não é? Academia, você compra tanta roupa, compra tanta vitamina, tanta coisa, o nosso corpo vai apodrecer. Já fui muito em cemitério, já enterrei muita gente. Meus irmãos, eu fui lá no Catumbi fazer um sepultamento e o cemitério estava lá naquela parte abandonada e aquelas gavetas com tampas de concreto lá quebradas. Irmãos, é a coisa pior, o pior cheiro do mundo é de gente apodrecendo. É insuportável, é insuportável. É isso que vai acontecer com esse corpo que a gente cuida tão bem. E tem que cuidar mesmo, mas esse é o destino dele. E depois disso, para onde você vai? Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Voltaire, não sei se eu estou confundido com Rousseau, eu tenho um registro de que este filósofo, que tanto negou a fé, esse homem morreu gritando: as trevas, as trevas. Quando você morrer com Cristo, você verá a luz. Jesus é a luz do mundo. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, nós vamos entrar nele, e a porta vai abrir, porque vai chegar o dia aqui que todo mundo vai partir. E quando essa porta abrir para a gente, nós vamos ver a luz. Agora, quem partir sem Cristo, vai ver trevas. As trevas exteriores, palavras de Jesus Cristo. Trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente, é linguagem figurada para dizer, será tormento. Não sabe para onde vai, as trevas lhe cegaram os olhos. Siga Jesus, a luz do mundo. Deus é luz, em Deus não há trevas. Quem diz eu estou na luz e eu permaneço na luz, precisa andar na luz. Andar na luz é andar amando. Mas pastor, é tão difícil amar que não é amável. É verdade, eu sei, você sabe. Quem aqui não sabe? Quem aqui diz
Quem ousa aqui dizer que é fácil amar todo mundo? Quem? Irmãos, amar quem nos fere, amar quem nos despreza. Esse é o desafio tremendo, mas é o desafio que Deus impõe a mim e a você. E quem está em comunhão com a luz e quer continuar na luz, vai aceitar o desafio de amar quem não é amável, de perdoar quem não merece perdão, para nós conseguirmos prosseguir. Porque, meus irmãos, se não for assim, nosso cristianismo é só aquele que diz, é papo, cristianismo de papo, de muita declaração e de pouca vida. Então eu termino dizendo, João, ele vem desmascarando na sua carta declarações mentirosas. Aquele que diz que tem comunhão com a luz e anda nas trevas é mentiroso. Aquele que diz que não é pecador e não peca é mentiroso. Aquele que diz eu conheço a Deus, mas vive desobedecendo os mandamentos dele é mentiroso, disse João. Aquele que diz eu estou na luz, mas odeia, também é mentiroso, ainda está em trevas. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amar os irmãos é uma evidência de que eu já passei de um estado para um outro estado, o estado de morte para o estado de vida. E a palavra do Senhor também nos diz, ora, seu mandamento é este, que creiais no nome de seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. E Ele nos ordenou a amar como Ele nos amou. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore. Se você anda em trevas e está em trevas, agora ore. Aquele que é luz, absolutamente santo, moralmente perfeito, puro, nele não há treva, e diga, Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, a luz do mundo, lava meu coração, limpa meu coração, tem misericórdia de mim. Eu não quero andar em trevas, eu não quero estar nas trevas. Quando eu morrer, eu não quero entrar em trevas. Eu quero andar na luz, de acordo com a tua palavra. Ela será a lâmpada para os meus pés, ela será o farol do meu carro. Eu não cairei em buraco, eu não cairei em precipício, porque a tua luz me iluminará e eu poderei enxergar o certo e o errado, o falso e o verdadeiro, e seguirei o caminho da luz da verdade. Em seu coração, receba Jesus agora como seu Salvador. E meus amados, vamos aceitar o desafio de não só dizer, mas de viver para que o que dizemos seja comprovado por aqueles que convivem conosco.